Há momentos em que tudo o que precisamos é de uma palavra certa, dita na hora certa, para que algo dentro de nós desperte. Em meio às pressões do dia a dia, às incertezas do mundo e às dúvidas silenciosas da alma, a voz de um verdadeiro pastor se torna farol. E é exatamente isso que Papa Francisco tem sido para milhões. Um farol aceso em meio à tempestade, apontando com simplicidade o caminho da fé, da justiça, da ternura e da compaixão. Seus ensinamentos não são longos tratados teológicos, mas sopros de lucidez e amor, capazes de alcançar o coração, mesmo quando ele está cansado de lutar. Você pode até pensar que já ouviu muitos conselhos na vida. Pode acreditar que nada mais te surpreende. Mas os 12 ensinamentos que você está prestes a ouvir, se permitir ouvi-los com o coração aberto, não são apenas conselhos religiosos. São lembretes profundos sobre humanidade, sobre a beleza de viver com propósito, sobre o poder da gentileza, da escuta e da coragem. E, principalmente, são um convite. Um convite à transformação silenciosa, à mudança que começa de dentro e reverbera para o mundo ao redor. Papa Francisco não fala com arrogância. Ele não impõe dogmas. Ele estende a mão. Ele não aponta dedos. Ele acolhe. Suas palavras nascem do Evangelho, sim, mas brotam também da experiência humana, da escuta constante aos pobres, aos jovens, aos doentes, aos que foram esquecidos pelo sistema. É por isso que seus ensinamentos têm tanto poder, porque nascem de uma espiritualidade que toca o chão da realidade e levanta quem caiu. E talvez, hoje, seja o seu dia de se levantar. Se você chegou até aqui, há uma razão. Nada é por acaso quando se trata da alma. Talvez você esteja precisando de um sinal, uma direção, um lembrete. Ou talvez apenas queira ouvir algo que faça sentido de verdade, em um mundo onde tantas palavras são vazias. Esses 12 ensinamentos de Papa Francisco têm o poder de colocar sentido no que parece confuso, esperança no que parece perdido e luz no que parecia apagado. É impressionante como, com poucas palavras, ele consegue desconstruir o ego e, ao mesmo tempo, reconstruir a fé. Ao falar sobre simplicidade, ele nos lembra que o essencial nunca esteve nas vitrines, mas nos gestos discretos. Ao falar sobre o perdão, ele nos desafia a abandonar o peso do orgulho. Ao falar sobre amor, ele nos mostra que amar não é teoria, é ação concreta. E ao falar sobre Deus, ele nos apresenta um Pai que não cobra perfeição, mas oferece misericórdia. Esses ensinamentos não foram ditos em um único discurso. São fragmentos colhidos ao longo dos anos entre homilias, entrevistas, escritos e gestos. Sim, gestos. Porque o que Papa Francisco ensina com a boca, ele confirma com os pés, visitando presídios, beijando doentes, escutando crianças e falando com firmeza diante da injustiça. Suas palavras têm corpo, têm coerência, têm alma. E isso é raro. Isso é urgente. Prepare-se, então, para mais do que uma simples escuta. Prepare-se para um mergulho. Não estamos aqui para admirar frases bonitas, mas para permitir que essas verdades entrem, mexam, e, se for preciso, reorganizem a forma como você vê a vida, os outros e a si mesmo. Talvez você se reconheça em algum dos ensinamentos. Talvez se sinta desafiado. Talvez se emocione. Tudo isso é parte do processo. Em cada uma dessas 12 lições, há um convite oculto. Volte ao essencial. E esse essencial não está nos aplausos, nos títulos ou nas conquistas materiais. Está na presença, na empatia, na gratidão, na entrega. Está em deixar de lado a pressa e voltar o olhar para o que realmente importa. Está em deixar Deus agir onde você já não sabe mais o que fazer. Está em recomeçar. Você não precisa ser religioso para ouvir o que ele tem a dizer. Precisa apenas ser humano. E se você está disposto a dar esse passo, continue com o coração atento, porque o que vem a seguir pode sim transformar o seu dia. E quem sabe, também transformar você. 1. A verdadeira grandeza está em servir. Enquanto o mundo aplaude os grandes, os influentes e os poderosos,
Papa Francisco nos convida a olhar para outro tipo de grandeza, aquela que nasce no silêncio do serviço. Para ele, servir não é um ato de submissão, mas uma escolha de amor. É quando deixamos de buscar reconhecimento e passamos a doar nosso tempo, nossas mãos e nosso coração por alguém. É nos pequenos gestos, um copo d'água, um ouvido atento, uma visita inesperada, que o Evangelho se torna carne. Francisco nos ensina que servir não diminui ninguém. Pelo contrário, eleva. É no serviço que encontramos sentido, porque saímos de nós mesmos. Ele costuma lembrar que Jesus lavou os pés dos discípulos e não subiu em tronos. Isso, para o Papa, é liderança verdadeira. Aquela que acolhe, que se ajoelha, que ouve sem pressa. Servir é romper com o egoísmo, é curar o orgulho, é dizer ao outro: você importa. Nos tempos atuais, onde o sucesso é medido por curtidas e status, esse ensinamento soa como um antídoto contra a vaidade. É um chamado para que olhemos para aqueles que ninguém vê. Os idosos abandonados, os pobres invisíveis, as crianças que choram sem serem notadas. E mais, é um convite para fazer algo a respeito. Não basta sentir compaixão. É preciso agir. Papa Francisco reforça: quem serve, ama. E quem ama, é livre. Porque a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que se quer, mas em viver com o coração desimpedido, leve, sem as correntes do ego. E servir com alegria é uma das formas mais belas de experimentar essa liberdade. Quando servimos, nos tornamos reflexos de Deus na terra. Simples assim. Por isso, se você está se sentindo perdido, sem propósito ou esgotado pela rotina, talvez a resposta não esteja em buscar mais para si, mas em doar-se um pouco mais. Um ato de serviço pode não mudar o mundo todo, mas muda o mundo de alguém. E isso, segundo o Papa Francisco, já é ser grande. 2. Não há futuro sem compaixão. Papa Francisco insiste: um mundo sem compaixão é um mundo doente. Vivemos dias em que muitos têm medo de se importar, medo de sentir, medo de se aproximar da dor do outro. E, no entanto, ele nos recorda que a compaixão não é fraqueza, mas força espiritual. Ser compassivo é permitir que o coração não se endureça diante do sofrimento. É olhar para o outro sem julgamentos, com a mesma ternura que gostaríamos de receber se estivéssemos em seu lugar. A compaixão começa com o olhar. É quando decidimos ver além da aparência, além dos erros, além das defesas que as pessoas levantam por causa da dor. Papa Francisco nos lembra de que o próprio Cristo foi movido pela compaixão inúmeras vezes. Ele não evitava os doentes, os marginalizados, os excluídos. Ele os abraçava. E nós, como seguidores desse amor, também somos chamados a abraçar. Mas essa compaixão precisa se tornar atitude concreta. Não adianta sentir pena e não agir. O Papa nos convida a transformar a sensibilidade em presença, em escuta, em cuidado. Seja ajudando um vizinho, consolando um amigo, ou sendo voz por aqueles que não têm voz. Tudo isso é evangelho vivido. A compaixão que não se movimenta é apenas emoção passageira. A verdadeira compaixão transforma. Vivemos em um mundo que clama por empatia, por pontes, por reconciliação. Papa Francisco vê nisso uma missão urgente: cultivar uma cultura do encontro, onde ninguém se sinta descartável. Para ele, toda a vida humana tem dignidade infinita. Todo ser humano carrega uma história sagrada. E não há progresso, nem paz, sem esse reconhecimento mútuo. Talvez hoje, o convite seja esse: desacelerar o passo, abrir os olhos e o coração. Porque o amor, como ele nos ensina, começa com a compaixão. E sem compaixão, o futuro se torna frio, solitário, desumano. Mas com ela, o mundo ainda pode florescer. 3. O bem nunca faz barulho, mas transforma tudo. Um dos ensinamentos mais tocantes de Papa Francisco é sobre o poder silencioso do bem.
Em um mundo acostumado a exaltar escândalos, ostentações e conflitos, o Papa nos recorda que o bem verdadeiro é discreto, quase invisível, mas profundamente eficaz. O bem não se promove, ele se oferece. Francisco aponta os inúmeros rostos do bem que passa despercebido. Uma mãe que renuncia ao descanso para cuidar dos filhos. Um voluntário que visita doentes. Um jovem que escolhe o respeito quando poderia reagir com ódio. São essas ações silenciosas que constroem a paz, que sustentam a esperança, que curam o mundo por dentro. Ele diz: o bem não faz alarde. E justamente por isso, muitas vezes, as pessoas boas se sentem ignoradas, esquecidas. Mas o Papa as encoraja. Deus vê. Deus ouve o que o mundo ignora. Deus se alegra com o que o mundo despreza. O bem, quando feito com amor, jamais é em vão. Ele cria raízes invisíveis que, um dia, florescem nos corações mais secos. Esse ensinamento é um apelo para que continuemos fazendo o bem, mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando ninguém reconhece. Porque fazer o bem não é questão de mérito. É vocação. É coerência com o Evangelho. É sermos sal da terra e luz do mundo, ainda que nossa luz seja pequena. Então, se você está cansado de semear e não ver frutos, Papa Francisco te diz: persevere. O bem que você faz pode parecer pequeno, mas tem um alcance que você nem imagina. E um dia, será exatamente ele que dará sentido à sua história. 4. A oração é o fôlego da alma. Papa Francisco costuma dizer que sem oração, a alma sufoca. Ela perde o brilho, perde a direção, perde a força. Orar não é apenas repetir palavras, mas entrar em comunhão, em intimidade com Deus. É colocar diante dele nossas alegrias, dores, medos e silêncios. É respirar fundo e confiar. Para o Papa, a oração nos humaniza. Porque quando oramos de verdade, deixamos de lado as máscaras, os disfarces, e nos apresentamos como somos. E é nesse encontro sincero que recebemos o que o mundo não pode dar: paz interior, discernimento, coragem. A oração não muda só as situações, ela muda quem nós somos diante delas. Francisco insiste: mesmo que a vida esteja corrida, não abandone a oração. Mesmo que pareça seca, vazia, continue. Porque orar não é sentir sempre algo extraordinário, mas manter-se fiel à relação com Deus. É como respirar, silencioso, invisível, mas vital. Sem ela, tudo vai se tornando pesado. Com ela, mesmo os pesos ganham sentido. Ele também lembra que a oração nos tira do centro. Quando oramos, percebemos que não estamos sozinhos. Passamos a olhar o mundo com outros olhos, com menos julgamento e mais misericórdia. A oração verdadeira nos move à ação. Ela nos inquieta e nos consola. Ela nos fortalece para sermos instrumentos de paz. Portanto, se seu coração anda inquieto, se sua alma anda cansada, talvez seja a hora de voltar ao silêncio da oração. Lá, no íntimo do coração, você descobrirá que nunca esteve só. E que Deus ainda tem muito a dizer. 5. Não julgue, acolha. Esse ensinamento de Papa Francisco talvez seja um dos mais desafiadores: abandonar o hábito de julgar. Ele nos alerta que quando julgamos, nos colocamos no lugar de Deus, e isso nos torna cegos, arrogantes e insensíveis, porque todo julgamento parte de uma visão limitada. Nós vemos aparências, mas Deus vê corações. Francisco diz: o cristão não está no mundo para condenar, mas para salvar. A missão é acolher, é compreender, é caminhar junto. Ele nos chama a viver o evangelho do abraço, não o da acusação. A olhar para o outro com os olhos da misericórdia, mesmo quando isso for desconfortável. Acreditar na possibilidade de mudança, de recomeço, de redenção. Ele próprio tem dado esse exemplo. Recebeu imigrantes, visitou presídios, abraçou pessoas rejeitadas pela sociedade. Em suas atitudes, ele mostra que ninguém está fora do alcance da graça e que o amor é sempre mais forte do que o erro.
Sempre. Ele não nega a verdade, mas lembra que ela precisa ser dita com ternura, não com pedras nas mãos. Julgar é fácil. Acolher é divino. E acolher não significa concordar com tudo, mas amar apesar de tudo. É escolher ser ponte, e não muro. É dar ao outro o que gostaríamos de receber. Uma nova chance. Papa Francisco insiste: o caminho da Igreja é o da misericórdia. E esse também deve ser o nosso. Então, da próxima vez que o impulso de julgar surgir, respire fundo. E lembre-se: acolher pode ser o primeiro passo para curar uma ferida invisível no outro. E talvez, também em você. 6. O cuidado com a criação é expressão de fé. Papa Francisco tem sido uma das vozes mais firmes em defesa do meio ambiente. Para ele, cuidar da criação não é apenas uma questão ecológica, mas um ato de fé. O mundo não nos pertence. Ele nos foi confiado. Somos guardiões, não donos. E todo descuido com a natureza é também uma ferida na nossa própria alma. Ele nos alerta de que o clamor da terra é também o clamor dos pobres. A destruição do planeta atinge, primeiro, os mais vulneráveis. Aqueles que dependem diretamente da terra, da água, do ar puro. E se quisermos uma fé viva, ela precisa incluir a responsabilidade de proteger o que Deus criou com amor. Francisco nos chama a rever nossos hábitos, nosso consumo, nossa indiferença. Ele insiste que pequenas escolhas diárias podem ter grande impacto. Economizar água, evitar desperdícios, reciclar, preferir o que é sustentável. São gestos concretos de quem entendeu que fé e cuidado caminham juntos. A criação é o primeiro testemunho do amor de Deus, e quando cuidamos dela, estamos honrando esse amor. Estamos dizendo: Senhor, eu reconheço a beleza da tua obra e quero preservá-la para os que virão. Não se trata de ideologia, mas de gratidão, de corresponder com responsabilidade ao dom que recebemos. Por isso o Papa nos convida: olhe para o céu, para a terra, para as flores, para os rios, e veja ali um reflexo da bondade divina. Depois pergunte-se: o que tenho feito para que essa beleza continue viva? Porque cuidar da criação é também cuidar da nossa casa comum. 7. A ternura é a força dos corajosos. Para muitos, ternura é sinal de fraqueza. Mas para Papa Francisco, ela é prova de grandeza. Num mundo endurecido pela pressa e pela competição, ser terno exige coragem. A ternura desmonta defesas, acalma feridas e revela a essência do amor que não impõe, propõe, que não fere, cura. Ele nos mostra que a ternura está nos gestos mais simples: um toque no ombro, um sorriso silencioso, uma palavra de consolo. E insiste que não existe verdadeira fé sem ternura, porque o próprio Deus se revelou assim, não em trovões, mas em um menino que nasceu em uma manjedoura, envolto em braços humanos. Francisco frequentemente nos alerta: precisamos resgatar a ternura nas famílias, nos relacionamentos, nas comunidades. Precisamos falar com doçura, mesmo quando discordamos. Precisamos reaprender a escutar, sem pressa de responder. Precisamos ser mais coração e menos pedra. Essa ternura também é revolucionária. Ela quebra ciclos de violência. Ela desarma agressões. Ela reconstrói laços partidos. O Papa nos lembra que, diante do sofrimento do outro, a maior força que podemos oferecer é a compaixão expressa com delicadeza. A ternura é o remédio contra a indiferença. Se hoje o mundo parece frio, talvez seja porque estamos esperando que alguém comece a ser terno. E talvez esse alguém precise ser você. Papa Francisco acredita nisso. A ternura é a linguagem dos corações fortes. 8. O perdão liberta mais quem perdoa. Papa Francisco fala do perdão não como um dever, mas como uma libertação. Guardar rancor, para ele, é como carregar um peso nos ombros que nos impede de andar. O perdão não justifica o erro, mas nos liberta da prisão emocional que ele causa.
É soltar as correntes do passado para que o presente possa respirar. Ele entende que perdoar não é fácil, que há feridas profundas, mas insiste, com a ajuda de Deus, é possível, e é necessário, porque quem não perdoa se aprisiona ao ofensor, e viver amarrado à dor nos impede de enxergar as novas possibilidades que a vida nos oferece. O Papa lembra que o perdão não é esquecimento, mas é escolher a paz. É dizer: você me feriu, mas eu decido não viver em função disso. É uma decisão que exige coragem, maturidade e, muitas vezes, oração constante. Porque há mágoas que só Deus pode curar em nós. Ele também nos mostra que o perdão não tem que ser perfeito. Pode começar pequeno, com uma prece, com uma conversa honesta, com uma atitude de reaproximação. O importante é iniciar, porque cada passo em direção ao perdão é um passo em direção à liberdade interior. Então, se há algo que te prende ao passado, se há um nome que ainda causa dor, talvez hoje seja o dia de começar a soltar. Não porque o outro mereça, mas porque você merece paz. E Papa Francisco nos garante: quem perdoa, renasce. 9. A alegria do Evangelho está no encontro. Para Papa Francisco, a alegria verdadeira brota do encontro com Deus e com os irmãos. Não é uma alegria superficial, que depende de circunstâncias. É uma alegria profunda, que nasce do coração reconciliado, do serviço generoso, do amor vivido com autenticidade. Ele nos convida a redescobrir essa alegria simples, que não grita, mas ilumina. O Evangelho, segundo o Papa, não é uma regra fria, é uma boa notícia. E toda boa notícia é feita para ser compartilhada. Quando vivemos a fé com alegria, contagiamos o mundo com esperança. A alegria do Evangelho não isola, une, não condena, liberta, não entristece, fortalece. Francisco nos lembra que essa alegria começa com o encontro pessoal com Jesus e se renova cada vez que saímos de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Não existe verdadeira alegria no egoísmo. A alegria cristã é comunitária, é solidária, é fecunda. Ele denuncia com coragem o rosto triste de muitos cristãos que vivem como se carregassem um fardo, e não uma graça. E nos convida a sermos cristãos com rosto de primavera, que anunciam com a vida a beleza de crer, de amar, de servir. Se você tem sentido a alma vazia, talvez não esteja faltando sucesso, mas encontro. Com Deus, com as pessoas, com a própria essência. Porque, como nos ensina o Papa, a alegria do Evangelho está em descobrir que ninguém está sozinho. 10. A esperança nunca decepciona. Diante de tantas crises, perdas e frustrações, é fácil perder a esperança. Mas Papa Francisco afirma com firmeza: a esperança cristã não é ilusão. Ela se apoia em uma promessa viva, que não falha. E mesmo quando tudo parece desabar, ela nos sustenta. A esperança é a âncora da alma. Ele nos ensina que a esperança não é passiva. Não é sentar e esperar que tudo melhore. É acreditar que o amor é mais forte que o ódio. É levantar-se cada manhã com a certeza de que Deus ainda tem um plano. É confiar, mesmo quando os olhos não veem saída. Francisco insiste: não deixemos que nos roubem a esperança. Não entreguemos o coração ao desânimo, porque onde há fé, sempre há caminho, sempre há recomeço, sempre há graça escondida até mesmo nas lágrimas. A esperança é resistência espiritual. Essa esperança se renova na oração, na comunidade, na palavra de Deus, e se torna visível quando escolhemos acreditar no bem, quando ajudamos alguém, quando escolhemos recomeçar. Pequenas escolhas que mantêm acesa a chama da esperança. Se hoje você se sente no fim, escute a voz de Papa Francisco ecoando no seu coração. Coragem, Deus caminha com você. E isso basta, porque quem tem esperança, tem tudo. 11. A verdade precisa ser dita com amor. Papa Francisco não foge da verdade, mas ele insiste que a forma como ela é dita faz toda a diferença. A verdade sem amor fere. A verdade com amor liberta.
Por isso ele nos convida a sermos testemunhas da verdade, sim, mas com misericórdia, com paciência, com escuta. Ele nos desafia a não usar a verdade como uma arma, mas como um serviço. A verdade deve edificar, não destruir. Deve iluminar, não humilhar. E isso vale em casa, no trabalho, nas redes sociais. Ser cristão é falar com firmeza, mas também com ternura. Francisco nos alerta sobre o risco da rigidez. A rigidez pode esconder medo, orgulho, frieza. A verdade do Evangelho é viva, dinâmica, e se manifesta sobretudo no amor. E o amor sabe esperar. Sabe entender o tempo do outro. Sabe acolher as fragilidades. Ele nos pede que sejamos profetas da verdade, sim, mas com compaixão. Que sejamos como Cristo, que ensinava com autoridade, mas também com gestos de amor. Que possamos ser ponte, não muro. Luz, não farpa. Alívio, não fardo. Falar a verdade com amor é um ato de maturidade espiritual. E quem vive assim, se torna espelho do próprio Cristo, cheio de graça e de verdade. 12. A fé se prova no amor aos pobres. Papa Francisco tem uma frase que resume muito de sua visão. Os pobres são o coração do Evangelho. Para ele, não existe fé autêntica que ignore o sofrimento do próximo. A fé que se cala diante da injustiça é estéril. A que se movimenta em direção aos mais necessitados é viva. Ele nos chama à conversão do olhar. Enxergar os pobres não como problema, mas como prioridade. Não como estatística, mas como irmãos. Ele lembra que Jesus se identificou com os mais humildes e que servir aos pobres é servir ao próprio Cristo. Francisco também denuncia as estruturas que geram pobreza, que exploram, que descartam. Ele pede uma igreja em saída que vá ao encontro, que toque as feridas, que ofereça mais do que esmolas, dignidade, oportunidade, presença. Ele nos chama a viver a caridade não como obrigação, mas como missão. Esse ensinamento não se resume a dar dinheiro. É doar tempo, escuta, ternura. É descer ao nível do outro não para humilhar, mas para levantar. É entender que os pobres nos evangelizam, nos lembram do essencial, da humildade, da fraternidade. Então, se queremos ser fiéis ao que Jesus ensinou, Papa Francisco nos mostra o caminho. Amar os pobres, caminhar com eles, defender sua dignidade. Porque é ali, no rosto do necessitado, que Deus nos espera. E agora que você chegou até aqui, talvez algo tenha se movido dentro de você. Talvez tenha sido uma lembrança, uma saudade, uma vontade de mudar. Ou talvez um simples suspiro de alívio por ter encontrado palavras que falam direto ao coração. Esses 12 ensinamentos de Papa Francisco não são apenas conselhos, são convites. Convites para viver com mais consciência, mais leveza, mais fé. Eles não cobram perfeição. Apenas apontam caminhos onde antes havia silêncio. Ao longo dessa jornada vimos que a verdadeira grandeza está em servir, que o bem é feito no silêncio, que a oração sustenta, que o perdão liberta, que a ternura transforma. Aprendemos que a fé não se resume a ritos, mas se prova no amor concreto aos pobres, no cuidado com a criação, na coragem de não julgar, na força da esperança e na beleza da compaixão. Tudo isso não como uma lista de obrigações, mas como uma luz suave que ilumina, pouco a pouco, a estrada de quem deseja viver com propósito. Papa Francisco nos ensina com palavras e com gestos. E o mais belo de tudo é que ele acredita em nós. Acredita que mesmo em um mundo tão ferido, ainda há espaço para a bondade. Que ainda há tempo para recomeçar. Que não importa onde você está na vida, sempre é possível voltar ao essencial. E o essencial é amar. Amar com humildade, com verdade, com constância. Amar como se fosse o último dia. Se você sente que esse vídeo tocou seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras. Espalhe luz. Espalhe esperança. E se quiser continuar recebendo mensagens como essa, inscreva-se no canal, ative o sininho
E deixe aqui nos comentários qual desses ensinamentos mais falou com você hoje. Sua resposta pode ser a inspiração que outra pessoa está procurando. Lembre-se, às vezes, tudo o que uma alma cansada precisa é de uma voz que a lembre do que ela sempre soube, mas havia esquecido. Que você possa carregar consigo esses ensinamentos, não apenas na mente, mas no coração, e que a partir de hoje seu dia e sua vida sejam transformados por eles. Porque, como diz Papa Francisco, a fé é um encontro com o amor, e esse encontro muda tudo.